No coração do século XX, quando o mundo ansiava por novas conexões, um projeto audacioso e misterioso começou a tomar forma. Uma estrada que prometia ligar os confins gelados do norte às terras selvagens do sul. Mas esta não seria uma estrada comum. A rodovia Pan-Americana, uma rede sinuosa e incompleta, guarda segredos sombrios. Um caminho que corta continentes, mas que também atravessa cenários de guerra, selvas mortais e paisagens que parecem saídas de um pesadelo. Mais do que asfalto e concreto, essa estrada é uma trilha de sacrifícios, de sonhos despedaçados e de desafios que desafiam a lógica e a coragem humana. Por trás de cada quilômetro pavimentado, há histórias de luta contra a natureza, de enfrentamentos entre homens e de promessas quebradas. O que parecia ser um símbolo de união, logo revelou-se uma rota cheia de perigos, onde o progresso e o fracasso andam lado a lado. Prepare-se para conhecer um dos projetos mais ambiciosos e inacabados da história. Uma estrada que, apesar de sua grandiosidade, continua marcada por conflitos, obstáculos e um enigma que se estende de norte a sul. Esta é a história da rodovia Pan-Americana, uma via de ligação entre dois extremos, e uma prova incontestável dos limites da ambição humana. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. O sonho de conectar as Américas surgiu em um momento de otimismo e inovação. Na década de 1930, líderes políticos e engenheiros visionários começaram a imaginar uma estrada que ligaria o Alasca, no extremo norte, até a Terra do Fogo, no sul da Argentina. Esse projeto era mais do que uma estrada. Era uma promessa de unificação continental. A ideia ganhou força em uma época em que o automóvel e o transporte terrestre estavam revolucionando a forma como o mundo se conectava. Em 1936, foi realizada a primeira Conferência Pan-Americana de Estradas, onde representantes de diversos países latino-americanos se reuniram para discutir a viabilidade da rodovia. A conferência foi um marco inicial, estabelecendo os primeiros esboços do que se tornaria a rodovia Pan-Americana. O projeto prometia benefícios imensuráveis, impulsionar o comércio, facilitar o turismo e promover o intercâmbio cultural entre as nações. A estrada serviria como um eixo central de desenvolvimento econômico, unindo centros urbanos e regiões remotas em uma vasta rede de transporte. O conceito de interconexão continental despertou o entusiasmo de governos e empresas privadas, que viam na rodovia uma chance de integrar economias e fomentar a cooperação internacional. No entanto, desde o início, os visionários sabiam que a empreitada não seria fácil. A estrada teria que atravessar cenários desafiadores, desertos, montanhas íngremes, selvas densas e regiões politicamente instáveis. O sonho era ambicioso, mas com ele vinham desafios que colocariam à prova a engenharia, a diplomacia e a resistência humana. O sonho de conectar as Américas com uma estrada contínua finalmente começou a sair do papel no final dos anos 30 e início dos anos 40. Motivados por acordos internacionais e pela necessidade de melhorar o comércio e a cooperação entre as nações, os primeiros trechos da rodovia Pan-Americana começaram a ser pavimentados. Os Estados Unidos e países da América Latina, como México, Peru e Argentina, foram os primeiros a se comprometer com a obra. Com o apoio de engenheiros militares, a construção avançava, não sem dificuldades. Nas regiões mais desenvolvidas, como os Estados Unidos e o México, o progresso foi relativamente rápido, com rodovias já estabelecidas sendo adaptadas para formar a espinha dorsal da nova rota. No entanto, em regiões mais remotas e acidentadas, os desafios começaram a se acumular. Trabalhadores encontraram montanhas íngremes, rios caudalosos e áreas selvagens onde qualquer progresso parecia impossível. Ao mesmo tempo, as nações envolvidas no projeto enfrentavam dilemas financeiros, e a infraestrutura básica de alguns países não era suficiente para suportar a construção de uma estrada de tal magnitude. A Segunda Guerra Mundial trouxe um desafio inesperado. O foco das nações se voltou para o esforço de guerra, e os recursos que antes eram destinados ao projeto da rodovia passaram a ser canalizados para o conflito global.
Embora o projeto não tenha sido totalmente abandonado, ele foi colocado em segundo plano durante grande parte da década de 1940. Somente após o fim da guerra, a construção voltou a acelerar. Os primeiros quilômetros pavimentados se tornaram os marcos de um esforço colaborativo que, aos poucos, conectava as principais cidades e rotas comerciais da América do Norte, Central e do Sul. Porém, mal sabiam os engenheiros e líderes da época que a estrada que deveria unir o continente enfrentaria barreiras que não podiam ser previstas em seus planos iniciais. A promessa de uma estrada que conectaria todas as Américas logo se chocou com a dura realidade das tensões políticas e conflitos armados que assolavam a região. Na metade do século XX, muitos países atravessados pela rodovia Pan-Americana estavam imersos em turbulências políticas que colocavam em risco o avanço do projeto. A rodovia, que deveria ser um símbolo de união, frequentemente se tornou um palco de divisões e violência. Em El Salvador, a construção foi interrompida repetidamente durante a Guerra Civil Salvadorenha, que durou de 1979 a 1992. Grupos guerrilheiros, forças do governo e paramilitares lutavam pelo controle do país e as estradas frequentemente se transformavam em rotas estratégicas ou alvos de ataques. Trechos inteiros da rodovia foram destruídos por explosões, enquanto trabalhadores se viam cercados por combates inesperados. Na Nicarágua, a década de 1980 foi marcada pela Revolução Sandinista e pela subsequente Contra-Guerra. Um conflito entre o governo sandinista e os rebeldes da Contra, apoiados pelos Estados Unidos da América. A Pan-Americana, que deveria ser uma via de progresso, se tornou uma linha de frente onde as batalhas dificultavam o transporte e a construção. Máquinas de pavimentação ficavam abandonadas em zonas de combate, e os trabalhadores precisavam ser escoltados por tropas armadas para continuar o trabalho. Na Colômbia, a rodovia atravessa áreas marcadas pela guerra contra grupos guerrilheiros como as Farc e o ELN, além de conflitos com traficantes de drogas. A insegurança era constante, com emboscadas, sequestros e confrontos diretos. Para cada quilômetro pavimentado, havia o risco de vidas perdidas. Em alguns pontos, a estrada se tornava uma rota perigosa, onde o avanço não dependia apenas de máquinas e trabalhadores, mas de complexas negociações com grupos armados. Não eram apenas pontes e túneis que precisavam ser construídos, mas também pontes diplomáticas que pudessem garantir a continuidade das obras. Em muitos casos, acordos de cessar-fogo temporários foram negociados para que os trabalhadores pudessem realizar o mínimo de progresso antes que os combates recomeçassem. Cada trecho concluído era um pequeno milagre de sobrevivência e resiliência diante da instabilidade política. O projeto da rodovia Pan-Americana é um testemunho não apenas da habilidade de construção, mas da tenacidade de engenheiros e trabalhadores, que diante de balas e bombas, continuaram a pavimentar o futuro de um continente. Entre todos os desafios enfrentados pela rodovia Pan-Americana, a selva do Darién é, sem dúvida, o mais formidável. Situada entre o Panamá e a Colômbia, o Darién é uma das últimas barreiras naturais que interrompem a rodovia. Um trecho de cerca de 160 quilômetros de selva intocada que se recusa a ser domada. É uma terra de lamaçais traiçoeiros, rios caudalosos e vegetação tão densa que a luz do sol mal toca o solo. Desde os primeiros exploradores, a travessia do Darién tem sido sinônimo de risco e fracasso. A selva é um verdadeiro inferno verde, onde o terreno pantanoso engole máquinas e os constantes aguaceiros transformam cada passo em um desafio. O clima tropical cria uma atmosfera sufocante, onde o calor e a umidade tornam o trabalho físico quase insuportável. Enormes árvores se erguem como muros naturais e rios selvagens cortam o caminho, forçando os trabalhadores a improvisar pontes frágeis ou desviar quilômetros para contornar as águas. Mas a selva não é apenas um desafio geográfico, ela é viva e muitas vezes mortal. As áreas são infestadas por cobras venenosas, jaguares à espreita e insetos que transmitem doenças como malária e febre amarela. Os mosquitos são um tormento constante,
cobrindo a pele dos trabalhadores com picadas que podem causar infecções. Para cada avanço, há uma lembrança constante de que a selva luta de volta, protegendo seu território de invasores. Durante décadas, houve inúmeras tentativas de abrir uma passagem pela selva do Darién, mas todas enfrentaram o mesmo destino: abandono. Máquinas quebradas, trilhas abandonadas e placas de sinalização engolidas pela vegetação são testemunhos silenciosos das batalhas travadas contra a natureza. O governo panamenho, preocupado com o impacto ambiental e as implicações de abrir a selva para o tráfico de drogas e imigração ilegal, também mantém uma posição cautelosa, tornando a travessia ainda mais complexa. Para muitos aventureiros imigrantes, o Darién ainda é um desafio a ser superado. Atravessar a pé essa selva é uma jornada arriscada, que pode levar dias ou semanas, com riscos constantes de se perder, sofrer ferimentos ou simplesmente ser engolido pela selva. Para a rodovia pan-americana, o Darién é mais do que um obstáculo físico. É um símbolo de que, apesar de todo o progresso, há limites que a natureza impõe ao homem. Até hoje, a selva do Darién permanece como um lembrete imponente de que, para conectar o continente, é preciso muito mais do que engenhosidade e tecnologia. É preciso coragem, resiliência e, acima de tudo, o respeito pelos limites impostos por um dos ambientes mais implacáveis do planeta. Ao longo dos anos, apesar dos desafios políticos, geográficos e climáticos, a rodovia pan-americana viu avanços significativos. Trechos da estrada que antes eram apenas trilhas ou caminhos intransitáveis se transformaram em rodovias modernas, interligando cidades, comunidades e economias de norte a sul. Cada quilômetro concluído é um testemunho de esforço humano e engenharia de alta complexidade. Desde as planícies áridas do México até as cordilheiras dos Andes, o trabalho árduo de escavar, nivelar e pavimentar envolveu o uso de tecnologia de ponta, mas também o suor e a determinação de milhares de trabalhadores. Em muitos casos, era necessário enfrentar condições extremas, como o frio intenso nas regiões montanhosas do Chile ou o calor escaldante nos desertos peruanos. Equipamentos pesados abriam caminho entre vales e montanhas, enquanto engenheiros projetavam soluções para túneis e pontes que desafiavam a gravidade. Mas o progresso não veio sem um custo. Para cada trecho completado, há histórias de acidentes fatais, deslizamentos de terra que engoliram estradas inteiras e falhas catastróficas de engenharia que custaram milhões. Em áreas remotas, equipes precisavam enfrentar longas jornadas para trazer suprimentos e lidar com falhas de comunicação que deixavam os trabalhadores isolados por semanas. A combinação de condições climáticas severas e terreno instável tornou a construção uma verdadeira corrida contra a natureza. Em regiões como a Patagônia, ventos fortes e tempestades de neve forçavam os trabalhadores a interromperem o trabalho, enquanto na Amazônia, o solo instável e as chuvas intensas transformavam as obras em verdadeiros lamaçais. Cada avanço era conquistado com muita luta, exigindo soluções criativas e, muitas vezes, improvisadas para superar os obstáculos. No entanto, as adversidades serviram como lições valiosas que ajudaram a moldar o curso da rodovia. A construção da rodovia também exigiu adaptações culturais e econômicas, com as comunidades locais sendo impactadas tanto positiva quanto negativamente. Novas oportunidades de comércio e turismo surgiram, mas também houve perdas, terras desmatadas, habitats destruídos e conflitos com povos indígenas que viam suas terras ameaçadas pela expansão da estrada. Apesar dos avanços significativos, a rodovia pan-americana permanece incompleta, um reflexo das complexidades geográficas, políticas e econômicas que ainda desafiam a conexão total das Américas. Em alguns trechos, as estradas que deveriam impulsionar o progresso foram engolidas pela natureza ou paralisadas por disputas que parecem insolúveis. No extremo sul, trechos na Patagônia enfrentam climas severos e terrenos instáveis, onde a manutenção constante é uma batalha contra as forças da natureza. Já na América Central, conflitos territoriais e a falta de infraestrutura básica impedem o avanço das obras. O trecho entre o Panamá e a Colômbia, na selva do Darién, permanece como uma barreira natural intransponível,
resistindo a décadas de tentativas frustradas de pavimentação. Mas não é apenas a natureza que impõe barreiras. A rodovia Pan-Americana também enfrenta desafios políticos e sociais. A falta de coordenação entre os governos locais, a escassez de recursos e os conflitos de interesses tornam a manutenção e conclusão da estrada uma missão impossível em muitas áreas. Em regiões onde o asfalto parou, a rodovia se transforma em trilhas de terra que se desvanecem na paisagem. Um lembrete constante de que o projeto ainda está longe de ser concluído. O sonho de uma estrada contínua que conecte o norte ao sul das Américas permanece incompleto. Mesmo com décadas de esforços, a Pan-Americana ainda não cumpre totalmente seu propósito inicial. A estrada, que deveria ser um símbolo de união, continua fragmentada, dividida por barreiras físicas e simbólicas que refletem as divisões entre os povos, os desafios do desenvolvimento sustentável e as consequências das ações humanas sobre o meio ambiente. A rodovia Pan-Americana, em sua extensão total, tem aproximadamente 30 mil quilômetros. Ela é considerada a rodovia mais longa do mundo, ligando o Alasca, nos Estados Unidos, até a cidade de Ushuaia, na Argentina. No entanto, esse valor pode variar dependendo da rota específica considerada, já que existem trechos não oficiais e áreas inacabadas. Não é apenas uma estrada. Ela é um testemunho das ambições humanas, das lutas e dos sonhos de interconectar um continente inteiro. Cada quilômetro pavimentado representa uma conquista, mas também um desafio, uma barreira superada e uma esperança mantida. Embora incompleta, ela continua a unir povos, aproximar culturas e desafiar os limites do que é possível. É uma obra monumental que permanece viva e pulsante, moldando o destino das Américas e nos lembrando de que, para muitos, o caminho nunca está completamente terminado. Explorando o passado e entendendo o presente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer cada vez mais compartilhando o vídeo. Se gostou, curta e ative o sininho. Obrigado.